Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Como é o caminho que leva a Jesus? O que acontece àquele que decide adotar os seus valores? Essas são algumas perguntas pelas quais iremos passar a partir de agora. Eu sou Gilton Carlos e aqui no Espiritismo e Evangelho nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre o significado de carregar a sua cruz por um quarto de hora. O trecho o qual nós vamos comentar é do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, dos versículos 38 a 39, mas está também nos outros 3 evangelhos canônicos. E o trecho diz assim: chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, ou seja, me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor a mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? Esse tema tem tanta importância, talvez por isso tenha sido observado pelos 4 evangelistas. Tome a sua cruz aquele que quer me seguir. Quer dizer, significa isso suportar com coragem as tribulações, as dificuldades que a sua fé lhe acarretar. Dado que aquele que quiser salvar a vida e os seus bens, renunciando-me a mim, como se estivesse dizendo Jesus, perderá as vantagens do reino dos céus. Ou podendo ser dito de outra forma, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida até, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura, isto é, na vida espiritual, o prêmio de sua coragem, de sua perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aí então vem a pergunta que é o mote de nossa reflexão. Primeira, o que é que se recebe ou aquele que decide seguir Jesus? O comentário no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, diz que cada um de nós deve se considerar feliz, ditoso, quando encontrar pessoas que, pela sua má vontade, nos dê ocasião de provar a sinceridade da nossa fé. É como eles disserem que o mal que a gente recebe resulta em um proveito para nós mesmos. Claro, lamentemos a cegueira, a conduta daquele que age assim, mas sem o maldizer. Essa é a atitude límpida do cristão. Negar a si mesmo. Vamos pensar da seguinte maneira, olhando para si, que é a seguinte, conhecendo-se, você mesmo que me escuta, conhecendo-se os seus defeitos, se há, por exemplo, o egoísmo, vaidade, orgulho, revolta, preconceitos, inveja, ciúmes. Por exemplo, negar a si mesmo significa combater em si estas brechas morais, substituindo-as pouco a pouco pelas virtudes do Espírito, sintetizadas na doutrina de Jesus, na caridade e na humildade. Mais um ponto: tomar a sua cruz. São estas as consequências dessa decisão daquele que resolveu por si só adotar em sua vida os valores do Cristo. À medida que nós decidimos viver uma vida valorizando a humildade, por exemplo, as situações propícias a isso se mostram à nossa frente com muito mais evidência. Essa é a experimentação das dificuldades naturais, estamos falando de dificuldades naturais, de quem está em um processo de transformação. Não se trata aqui de se apegar a sofrimentos e às dores do processo, mas na alegria que se vislumbra no destino, onde Jesus nos aguarda. Seguir Jesus. Eu lembro, em relação a essa afirmação dele, o caso de João Marcos, o pequeno João Marcos, ainda um adolescente. Isso está relatado no livro Paulo Estevão, referência alguma no Atos dos Apóstolos.
em que Paulo e Barnabé, que João Marcos é sobrinho de Barnabé, os dois levam, depois de uma visita à casa da sua irmã, levam o menino na peregrinação que eles fazem na divulgação do Evangelho. João Marcos, aquele que seria o evangelista Marcos, ainda muito adolescente ainda, mas com uma fé muito ardente e muito desejoso de trabalhar pelo Cristo. Vai, mas em determinado percurso do trabalho que eles faziam, as dificuldades eram imensas, que demonstraram que ele ainda não estava preparado. Em determinado ponto, ele resolve que não tem mais condições de ir, e os dois liberam ele então para ele voltar para a sua casa. O tempo passa, o trabalho continua, a dupla Paulo e Barnabé continuam fazendo o trabalho de divulgação aos gentios, principalmente, e em uma segunda oportunidade, novamente, João Marcos, o pequeno, ele é levado pelo tio Barnabé para que eles pudessem acompanhar novamente, dando a ele uma nova chance no trabalho que estavam desenvolvendo. Daí, então, eles encontram aquela postura firme de Paulo, devido, no primeiro momento, Marcos já ter desistido do trabalho pela dificuldade que encontrou. E Paulo, porque ele discorda? Discorda de receber novamente um menino no grupo. Porque, na sua visão sensata, a princípio, podemos dizer isso, ele sabia que o garoto não estava preparado. Barnabé argumenta, contra-argumenta, eles discutem, os dois se entristecem pela desavença primeira que eles têm e não chegam a um acordo. Mas Paulo, ele diz uma coisa que é de uma sabedoria e que faz Barnabé compreender que o menino não poderá ir realmente naquele segundo momento. Pois que, diz o apóstolo dos gentios, a vida que eles estavam levando não era para adquirir experiência, para crescimento, para amadurecimento, mas de testemunho. O que isso quer dizer? A fase que eles estavam vivendo já não era de preparação, não era de crescimento. O espírito já devia estar pronto para os testemunhos da fé. Quais eram esses testemunhos? Não se afastar dos valores do Cristo. Em meio a apedrejamento, em meio a calúnias, em meio a tentativa de assassinato, em meio a todo tipo de perseguição, fome, frio, febre. É preciso ser bastante consciente disso, diz Paulo a Barnabé. Com essa conversa, com essa decisão, Barnabé e o seu sobrinho João Marcos vão decidir retornar e vão para um caminho. Eles concordam com isso e Paulo segue outro caminho. Portanto, aqui, quando se fala em seguir Jesus, trata-se de testemunho, que significa demonstração do nosso compromisso pessoal com o propósito do bem. Significa enfrentar as adversidades com coragem, com fé. E as dificuldades? Porque nós estamos falando também das dificuldades que nós enfrentamos ao assumirmos essa posição, ao tomar essa decisão. Vamos lembrar aqui, no Livro dos Espíritos, a questão 909. Pergunta Kardec assim: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E respondem os espíritos: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Ainda dizem: quão poucos dentre vós fazem esforços. O que isso nos traz? Pela lógica, estando encarnados, todos nós temos capacidade de vencer as nossas dificuldades, os nossos desafios. É da bondade de Deus que seja assim. No entanto, aqui, a nossa parte, na visão dos espíritos de lá para cá, eles dizem é que fica aquém do que seria esperado ou do que foi planejado, porque bastaria um esforço bem pequeno para muitas coisas a gente conseguir vencer e avançar em nossa caminhada evolutiva. Na questão 911, pergunta ainda acerca dessas nossas dificuldades morais, vamos chamar assim, que ele chama paixões. Haverá alguma dessas tão viva e irresistível que a vontade de mudar seja impotente para dominá-la? Dizem eles então, olha, há muitas pessoas que dizem querem tal coisa, mas a vontade só está nos lábios. Querem muito, porém ficam satisfeitas com as coisas do jeito que elas estão. Dizem eles, quando o homem crê
que não pode vencer as suas paixões é porque o seu espírito tem prazer nelas. Isso devido à sua inferioridade. Eu lembro de uma história que é contada de um rapaz, né, que ele viajava de carro a horas já numa estrada deserta e de repente ele se deparou com um posto de gasolina, bem simples, uma bomba só. Ele parou ali para abastecer e se aproximou então para lhe atender um senhor de uns aproximadamente 70 anos de idade. Ele estava ali sentado numa cadeira de balanço antiga e ao lado, deitado assim, o seu cachorro. E o rapaz então do carro para, né, e diz para ele assim: Senhor, por favor, encha o tanque para mim. Então o senhor levanta, né, e começa a encher o tanque, fazer o trabalho dele. Só que enquanto ele fazia isso, o jovem que dirigia, ele olhou a reação do cachorro que estava deitado lá. Ele ficava todo o tempo chorando. Chorava e parava. Chorava e parava. E aquilo foi passando. O motorista, então agoniado com aquele fato, perguntou ao senhor: O que é esse cachorro aí é seu? E ele respondeu: Sim, é meu. Então, me diga uma coisa, por que que ele não para de uivar? E o homem respondeu: Ah, é porque ele está sentado em um prego. Mas então por que que ele não levanta e sai dali? Perguntou o rapaz. Então aí é a sabedoria da resposta do homem. Ele falou: É que não deve estar doendo tanto. Dói o suficiente para ele se queixar, para reclamar, mas a dor não é suficiente para fazer ele se mexer. Isso quer dizer o quê? Carregar a cruz vem da compreensão da nossa natureza espiritual. Isso faz com que a gente procure transformar e combater as nossas más tendências. Vencê-las, portanto, é uma vitória do espírito sobre a matéria. Quando eu penso nesse tema, vem sempre à mente aquilo que os primeiros cristãos sofreram. Aqueles que decidiram dar testemunho realmente no sentido original da palavra de estarem seguindo Jesus. Perseguições, apedrejamentos, foram expoliados, queimados, mortos. Hoje, o que nós, como cristãos, passamos nem de perto se compara. Isso quer dizer que os testemunhos que nós devemos dar hoje são outros. Agora é a vez de entregarmos não mais a vida, mas de oferecermos a Deus e a Jesus o sacrifício do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Mais uma vez, tudo isso pautados como demonstração do nosso compromisso com o propósito do bem, de enfrentar as adversidades com coragem, com fé. Dentro dessa ideia, Emmanuel, no livro Caminho de Verdade e Vida, ele faz um comentário acerca do propósito de seguir Jesus, que muitos de nós já se propuseram. Ele aborda o tema da seguinte maneira, dizendo que, frequentemente, né, as organizações religiosas, as espíritas, frequentemente também, estão repletas de pessoas que estão ansiosas por conforto. Em relação ao espiritismo, de fato, é a expressão do Consolador prometido por Jesus. No entanto, não devemos esquecer que não é justo alguém, algum cristão, querer conforto sem ter trabalho. Não há conforto sem trabalho. Conforto espiritual não é como o pão que passa, vai mecanicamente de mão em mão para saciar a fome, mas ele é como o sol, que é igual para todo mundo, mas penetra somente os lugares que não foram fechados por completo. Os discípulos de Jesus, os candidatos a discípulos de Jesus, podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, precisam saber em sua própria consciência se estão servindo ao Cristo e o seguindo. Ele, Jesus, nunca faltou com as suas promessas. O seu reino divino, aquele espiritual, qual ele falou e ainda fala, está assentado sobre consolações imortais. Uma vez conquistada, não mais é perdida. Mas, para atingi-lo, é necessário seguir os seus passos. E nenhum de nós hoje ignora qual foi o caminho que Jesus seguiu entre as pedras neste mundo. No entanto, ainda assim, se esse caminho foi de pedras e de cruz até um Calvário, nós sabemos e foi demonstrado por ele que lá no alto, na chegada, estava a luz.
Gente, muito obrigado por estes minutos. Eu espero vocês no próximo episódio. Quero deixar aqui um abraço especial a todos que estão nos escutando na Nicarágua e na Polônia. Obrigado por nos acompanharem. Se você que me escutou gostou, clica aí no botão de seguir ou de curtir do seu agregador, que assim eu vou saber aqui se você está gostando do conteúdo e também de onde você é. Você pode nos seguir lá no Instagram, no Espiritismo e Evangelho, ou então no Gilton Carr, que é o meu pessoal. E na postagem eu vou colocar ali as referências que eu utilizei para elaborar esse episódio. Muito obrigado, um abraço a todos e que Jesus o abençoe.